E eu quero começar o assunto falando sobre essa questão que nós vemos hoje, que ao mesmo tempo parece simples, só parece, e ao mesmo tempo ela é complexa, mas talvez não seja tão complexa, que é a questão do poder do pensamento. Como você enxerga o pensamento positivo de forma isolada? Excelente. Bom, vamos compreender então, de uma forma mais ampla, o que são os pensamentos, né? Aí a gente vai na primeira lei hermética, no Kybalion, onde diz que o universo é mental, a lei do mentalismo, né? Então, tudo que a gente vive, esse universo visível e invisível, ele parte de um pensamento. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, parte de um pensamento. Seja do pensamento do ser humano, que criou e materializou coisas, ou o pensamento de Deus, o pensamento do todo que está em tudo, tem muitos nomes. Então, essa energia imanente do todo que está em tudo, ela parte, né, ela se origina a partir de uma força mental, de uma força de um pensamento. E quando esse pensamento, essa força mental, ela se aproxima da aura do nosso planeta, essa força que é única, ela se subdivide em duas forças. E aí a gente conhece o quê? O polo positivo, o polo negativo. A gente começa a perceber essa realidade manifestada. E é o que dá percepção para as experiências que a gente vai viver aqui, não é? Então, daí também vem este princípio do pensamento positivo e o pensamento negativo, que na verdade faz parte de uma energia. Então, se a gente pensa que tudo é energia, vamos pensar em frequências energéticas. Então, a gente pode quebrar um paradigma aqui, né? Sobre pensamento negativo, pensamento positivo. A gente pode dizer que o pensamento negativo é igual ao pensamento positivo, só que em frequência diferente. Estão em frequências diferentes, mas eles são partes da mesma energia. Então, quando a gente fala assim, poxa, cheguei num lugar e senti uma energia negativa, ou, sei lá, pensamentos negativos de inveja chegaram até mim. Então, assim, ninguém é vítima disso. Semelhante atrai semelhante. Então, se esse tipo de energia ou pensamento se aproximou de você, é porque o seu campo estava aberto para isso. Então, se o seu campo se abriu para isso, você recebeu algo que, na verdade, já está dentro de você. Porque o ser humano, enquanto ser da natureza, tem essas duas polaridades, né? Nós temos esses polos dentro de nós. Polo positivo e negativo, que não significa que é bom ou ruim, são frequências. O que vai dar esse juízo de valor é o quê? São os valores que nós colocamos nessas experiências a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente aprendeu com a família, a partir daquilo que a gente aprende com sociedade. Então, algo que para você talvez seja um pensamento negativo, para uma outra pessoa pode ser que não seja. Pode ser que seja um pensamento inspirador para realizar algo. Então, isso também é importante, né? A gente perceber o quê? A intenção que você tem num pensamento e o tipo de pensamento para onde ele está te levando. E a partir disso, se for algo que não está criando uma realidade que seja próspera, positiva, abundante, você, através da sua força interna, direcionar esse pensamento para algo que seja próspero, abundante, positivo. E essa questão do positivo, né? Eu vejo um dilema, porque hoje a gente vê que existem milhares de conteúdos ajudando, falando sobre a manifestação da realidade. E aí eu vejo que existe o pensamento, e eu queria que você colocasse o seu ponto de vista sobre isso, né? Pensamento, crença, fé que a pessoa tem e manifesta, e aí a manifestação da fé, ela é um fator. A pessoa defende a fé dela. E a manifestação da realidade é outro fator. Então, o pensamento, a fé, a crença e a manifestação da realidade, elas estão para você em caixas diferentes? Elas podem estar em frequências diferentes, em vibrações diferentes, mas como potencial dentro de qualquer ser humano. Mas dentro desse universo de possibilidades que existe dentro do ser humano, é importante a gente refletir da base,
né? Vamos pensar assim, vamos refletir a partir da base. O que seria a base? Alguns estudiosos criaram teorias a partir disso, né? Por exemplo, o psicólogo o Maslow, né? Que criou a pirâmide de Maslow, né? Que é muito utilizada na administração, enfim, nos negócios. Mas isso tem uma base psíquica ali, interessante, que a gente também pode trazer para esse universo da espiritualidade, que é o que a gente curte, né? Então, assim, existem níveis que não significa melhor ou pior. Existem níveis de frequência em que nós podemos ir galgando, acessando, e conforme a gente acessa, a gente vai percebendo coisas. Então, assim, qual seria o primeiro nível? O primeiro nível do ser humano é o da sobrevivência. Então, um ser humano que está neste nível de buscar a sua sobrevivência, o pensamento dele vai estar direcionado por quê? Para a sobrevivência. Então, assim, quem nunca passou fome, dificilmente vai saber o que é isso. Mas, como um teste, a pessoa pode ficar aí 1 dia, 2 dias aí, né? Ou fica 1 dia de jejum. Você vai ter uma pequena contemplação do que é a fome. Agora, pessoas que realmente passaram fome, né, que estiveram nesse lugar ou estão, sabem que o único pensamento que ela vai ter é o pensamento da sobrevivência, é um prato de comida. Então, quando você está nesse lugar, você não vai conseguir pensar em poder, em autoconhecimento, em espiritualidade. Então, é muito importante, em primeiro lugar, descobrir esse universo, porque não dá para a gente falar de espiritualidade com uma pessoa que está na sobrevivência. Então, assim, tudo bem, conseguimos ultrapassar esse nível da sobrevivência. O seu pensamento ele vai começar a expandir um pouco mais. Qual que seria o próximo nível de pensamento? Seria o pensamento de poder. Que a gente sai do chakra raiz, que é a sobrevivência, a gente vai para o chakra geniturinário, que o que seria? A reprodução, né? Perpetuar a raça humana. E isso traz o quê? Traz poder. Então, depois da sobrevivência, o ser humano começa a procurar poder, e aí é que se perde. Por quê? Porque o ego quer poder, e o ego fica preso no próprio ego. Então, quando a gente consegue também soltar esse pensamento de poder, os yogis ensinam isso de uma maneira maravilhosa, porque eles, através do desenvolvimento pessoal, eles vão conseguindo galgar, contemplar poderes dentro deles. O que eles fazem? Né? Que são os poderes espirituais, os siddhis. Eles abrem mão. Por quê? Eles têm consciência disso, que se você quer agarrar algo, você vai ficar preso nisso, você não vai conseguir passar para um próximo nível. Então, passado esse nível de ficar preso no poder, que a grande humanidade, a grande massa da humanidade está presa nisso, nós também estamos vivendo isso, né? A gente quer buscar algum tipo de poder, né? Ou poder do pensamento, ou um poder de realização, que não é ruim. O problema é ficar preso nesse poder. Quando a gente consegue se livrar disso, a gente talvez consiga alcançar um próximo nível, que seria o nível do autoconhecimento. E que você não vai ficar preso no poder, porque se você se autoconhece, o desequilíbrio do outro não vai te afetar, não é? Você vai começar a perceber que aquilo que você está vendo no outro está te afetando, está dizendo sobre você. Então, quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conseguindo expandir um pouco mais. Qual seria o próximo nível? A espiritualidade. Onde você abre mão de tudo isso, desse conhecimento teórico, de tudo isso, para acessar algo que o intelecto não vai responder, que é esse mundo subjetivo, o mundo da espiritualidade. E aí é interessante, porque a gente entra num ciclo. E eu falo isso por observação, não que eu tenha alcançado esse ciclo, mas, por exemplo, seres aí, mestres espirituais, por exemplo, bodhisattvas, que a gente fala, né, que alcançaram o estado de iluminação espiritual, um estado espiritual de elevação. Poderiam ir para outros níveis, mas eles sabem que todos nós estamos conectados. Então, eles sabem que o ser que está na sobrevivência está sofrendo, esse sofrimento também está dentro dele. Então, o que a espiritualidade traz para a gente? Traz a empatia, a compaixão e a vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Porque de nada vale eu expandir o meu pensamento, expandir a minha consciência e o outro continuar no sofrimento. Por isso, quando a gente fala de espiritualidade, a gente também tem que falar de caridade, a gente também tem que fazer o bem a partir disso. E aí, nesse aspecto, entra a generosidade, compaixão, enfim, e por aí vai. E a manutenção da energia, né, porque, que nem você colocou um exemplo interessante, que é dos bodhisattvas, dos seres que alcançaram um certo patamar vibratório, espiritual, né, um grau de iluminação. E aí uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: não há crise que desmonte um iluminado. Então, assim, as crises chegam, mas não desestrutura
tudo que foi criado, a manutenção de energia que ele criou, por conta do gradiente que está ao redor, da simbologia, dos conhecimentos que ele tem, né? E aí, um fator que às vezes a gente já traz para o plano material novamente, que é mais a realidade, né, que a gente vive, claro que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue receber uns presentes de vez em quando, umas Sim. centelhas aí, né? Mas, o que eu vejo muitas vezes é assim, quando deu tudo certo, manifestei minha realidade, cocriei minha realidade, Uhum. atraí isso para minha vida e deu certo. Foi um objetivo. Quando tudo está dando, vou colocar entre aspas, tá? Errado, a coisa está degringolando para uma pessoa, existe uma resistência em assumir que foi criada, que foi manifestada aquela realidade. Dá uma passada aí dentro dos teus conhecimentos para as pessoas um mecanismo que está atuando ali, mesmo dentro da frustração que uma Sim. pessoa recebe do universo, né? É verdade. Então, é exatamente isso, é tentar fugir do sofrimento. Quando a gente tenta se livrar de algo, por magnetismo, a gente está nessa mesma vibração. O que, que vai acontecer? A gente vai atrair. Então, sofrimento vai atrair sofrimento. Qual que é o lance, né? A gente, então, pensa em ir para outra polaridade. A gente quer sair do sofrimento e ir para o prazer. Então, o ser humano não quer sofrer, a gente não quer sofrer, mas a gente quer sentir prazer. Então, por isso que muitas vezes a gente fica nesse cabo de aço, nessa luta de tentar sair do sofrimento indo para o prazer. Só que, inevitavelmente, por frequência e energia e magnetismo, a gente vai parar no sofrimento novamente, porque é parte da mesma energia. Então, o autoconhecimento, o equilíbrio, vai levar para onde? Para onde Buda ensinou, para onde os Bodhisattvas ensinam, que é o caminho do meio, chakra cardíaco, chakra da compaixão, chakra do sentimento elevado. Então é legal falar também dentro desse aspecto, porque qual que é o caminho do meio dentro do ser humano? Fisicamente, onde está o centro do ser humano? No centro do peito. Então, para a gente encontrar o nosso centro, que não seja excesso de prazer ou excesso de sofrimento, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, não é nem muito o intelecto, porque o mundo está cheio de intelectual aí que faz o mal a partir disso, não é? Que busca poder cada vez mais e com poder escraviza pessoas que têm menos poder e mantém essa teia de sofrimento. Então, o intelecto, só pelo intelecto, vai aprisionar também, mas ele é importante para a gente ter discernimento. Agora, o que vem abaixo do sentimento, né, dentro dessa pirâmide aqui do ser humano, dos chakras, nós temos o chakra umbilical, que seria o nosso centro energético das emoções. Emoções, elas são parte da experiência humana. Então, não existe experiência humana sem emoção. Então, isso também a gente precisa ponderar, não é, Rafael? Estamos dentro de um estudo espiritual, né? Porque você descobriu a espiritualidade, frequências luminosas, é começar a se achar luzinha, né? Ah, então eu sou luz, tudo é lindo, não tenho mais emoções. Vai cair no sofrimento, porque uma hora essa emoção que é inerente do ser humano vai explodir, porque tentou ficar só no prazer da luzinha, que é uma ilusão. Então compreender, cara. Eu sinto raiva, sinto, faz parte. Eu sinto inveja, sinto, faz parte. Então eu preciso despertar o meu amor próprio para eu conseguir acolher esses sentimentos sem julgar, essas emoções, essas vibrações sem julgar. Então, sim, eu sinto raiva, porque estou frustrado porque eu não consegui alcançar tal coisa que eu criei uma expectativa. Uma expectativa pautada em quê? Pautada no universo que eu vivo aqui, né? Por exemplo, o universo das redes sociais, onde todo mundo é feliz. Ué, então se eu estou vendo todo mundo feliz, eu quero ficar feliz também, quando na verdade é só uma vitrine, não é? Então, se eu pauto a minha vida nesse mundo de fora, eu vou ficar buscando isso fora que eu nunca vou encontrar. Então, eu preciso compreender isso também. Cara, talvez nessa vida eu nunca alcance aquilo que eu estou vendo ali que uma pessoa está mostrando, e que talvez ela nem tenha, né? De repente alugou para mostrar ali, alugou um carro para mostrar, sei lá, alugou uma casa bonita para mostrar, e aí vive dessa imagem, porque hoje, a gente está nesse aspecto, né, que é muito mais importante o ter do que o ser, e aí a gente se perde nessa busca sem fim do ter, e essa busca sem fim do ter é a busca por poder, e a gente quer buscar algo ilimitado num planeta que tem recursos limitados. A gente precisa refletir sobre isso, né? E aí, onde é que a gente encontra o equilíbrio no meio desse bolo todo? É no caminho do meio,
no caminho da compaixão, que o budismo ensinou, que Buda ensinou, que Jesus ensinou, que seres amorosos ensinam pra gente o tempo inteiro, que é fazer o bem sem olhar a quem, cara. Então é encontrar maneiras no meu dia a dia, cara, de realizar ações caridosas. Mas eu não posso me sentir obrigado a ser caridoso. Eu preciso sentir um chamado dentro de mim, porque não é obrigação, é gratidão, é diferente. Então, se eu sou grato por essa experiência que eu vivo aqui, com todos os desafios, e os desafios que eu vivo, eles estão sintonizados com o meu nível de evolução, então tudo é por merecimento e frequência. Então, eu sou grato por tudo que eu vivo, eu vou procurar fazer o bem a partir disso. Pô, então, antes de sair de casa, por exemplo, eu vou fazer uma marmitinha, vou entregar para uma pessoa que está em situação de rua. Vou fazer um pão ali, se eu tiver um pão com margarina em casa ou com manteiga, sei lá, com o que tiver, faz um pãozinho e entrega para uma pessoa. Estamos gravando aqui hoje esse episódio, tá frio, né? Estamos vendo, os dois estão de agasalhos aqui. Cara, pega um agasalho que tá lá sem usar um tempão e entrega para uma pessoa. Pô, isso é ação de caridade. Excelente para ajudar no caminho do meio. Outro ponto, outro aspecto importante também. E tudo tem a ver com o pensamento, porque é tudo o pensamento que direciona isso, não é? Pensamento de compaixão é diferente de pena. Então, se eu sinto pena, eu me sinto afastado. Não, é compaixão, porque eu sei que aquela pessoa que está em situação de rua poderia ser eu. Pode ser eu em algum momento, não é? Não estamos livres disso. A nossa vida é muito frágil, é muito suscetível. Então, a caridade é muito boa e a generosidade também é legal, né? A caridade é dar para quem precisa e não tem. Generosidade é dar para quem talvez não precise, mas você entrega algo porque ali está mexendo com algo positivo que tem dentro de você. Então, por exemplo, eu dou um presente para você, né? Hoje não trouxe, né? Normalmente eu trago um incenso e te dou de presente. Mas, por exemplo, trago um incenso para você. Cara, eu sei que você tem condições de comprar um incenso. Então, mas por generosidade, eu vou entregar algo para você, porque aquilo vai levar um perfume espiritual, vai te trazer algo bom. E essa energia, ela vai circulando, cara. Então, caridade, generosidade e gratidão vai fazendo a gente encontrar um equilíbrio.